Olá pessoal, esse é o projeto Força da Expressão. O seu objetivo é utilizar o espaço do meu canal para realizar de forma acessível e gratuita divulgação científica de materiais acadêmicos que transbordem pesquisa séria e também comprometida com um horizonte de transformação social para uma sociedade mais justa, igualitária e livre. Para isso, eu me proponho a realizar a narração em áudio de trabalhos produzidos por mim. Dentre esses trabalhos estão teses, artigos, textos de opinião, ensaios, livros, dentre outros. Nesse primeiro episódio, eu faço a leitura do meu texto de opinião publicado na plataforma Medium, cujo título é Por que é tão importante que Lady Gaga se posicione em favor da Palestina? O texto foi publicado em 6 de maio de 2025. Eu espero que você aprecie a discussão. Eu sou fã de Lady Gaga, sua música, apaixonado pela sua arte e um grande admirador do seu ativismo político. Fui ao seu último show, me emocionei, vibrei e tive um dos momentos mais lindos da minha vida. Além disso, também sou militante de várias causas políticas e sociais. Tenho uma responsabilidade e sensibilidade com pautas e bandeiras que não me permitem me eximir de algumas críticas que devem ser feitas sobre a postura da artista que eu tenho tanta afeição. Em meio a tantas ocorrências de bombardeios, ataques aos palestinos, com milhares de pessoas feridas e mortas, Lady Gaga promoveu uma listening party de seu novo álbum no Estado israelense. Vamos esclarecendo as coisas. Uma listening party não é um show ao vivo no território ocupado. Mesmo assim, é uma ação que promove propaganda nesse território e isso é muito problemático. As ações de Lady Gaga há mais de 10 anos de não apoiar o boicote contra o Estado de Israel são completamente equivocadas, mas estão alinhadas com o que é a propaganda estadunidense acerca do que seria, abre aspas, a única democracia do Oriente Médio. Fecha aspas. Lady Gaga é uma democrata alinhada com essa linha política dos Estados Unidos. Ela já demonstrou compromisso com essa agenda inúmeras vezes e nós não podemos nos iludir com relação às suas preferências políticas. O seu discurso está alinhado com o que os setores artísticos e intelectuais próximos aos democratas já costumam defender, em conformidade com a linha de pensamento de outras figuras democráticas como os Obama, os Clinton, a Oprah Winfrey e outras personalidades influentes. Apesar disso, é válido apontar que no último período essa visão tem estado cada vez mais estremecida no território estadunidense com a aceleração da política de expansão e massacre contra os palestinos promovida por Netanyahu e que conta com financiamento norte-americano, mas que não tem sido vista com bons olhos por movimentos sociais de direitos civis, defensores de direitos humanos e ativistas que vivem e atuam nos Estados Unidos da América. Essa foi uma das questões que mobilizou amplas parcelas do eleitorado democrata que outrora já apoiaram algumas figuras do Partido Democrata contra candidaturas republicanas contra essa política e que contribuiu para a diminuição da popularidade de personalidades democráticas alinhadas com uma visão de cooperação com Israel, como Kamala Harris, que precisou de encarar várias mobilizações pró-Palestina por parte de civis estadunidenses durante os seus comícios e aparições públicas na última eleição para a presidência e que perdeu as eleições para Donald Trump. Sobretudo nesses últimos 2 anos, com o agravamento dos ataques de Israel à faixa de Gaza, a visão de Israel como uma democracia no Oriente Médio tem perdido vertiginosamente credibilidade internacional.
E por isso precisamos partir cada vez mais da premissa de que é inaceitável que figuras públicas e intelectuais que se dispõem ao comprometimento aberto com a defesa de pautas sociais e a defesa de setores marginalizados ainda não tenham revisto qualquer posição de se opor à política de boicote, desinvestimento e sanções ao Estado de Israel. Ao mesmo tempo, não sou ingênuo de saber que para muitos artistas há uma questão delicada de se posicionar hoje sobre determinados assuntos, em especial quando possuem vínculo e associação estreita a grandes marcas e gravadoras, como é o caso de Lady Gaga. Já acompanhei artistas brasileiros que hoje atuam como artistas independentes dar entrevistas sobre as restrições que as gravadoras impunham a eles para falarem de temas político-partidários em suas músicas e ou discursos. Imagino o quanto isso não ecoe sobre artistas como Lady Gaga. Ainda assim, estamos falando sobre Lady Gaga, que se forjou e consolidou na defesa de alguns dos segmentos mais marginalizados do mundo, que são as populações LGBTI+. Lady Gaga possui um histórico de se posicionar contra políticas discriminatórias às nossas populações em seu próprio país, ainda que elas seguissem existindo em governos democratas, como ocorreu no caso da política Don't Ask, Don't Tell, que restringia que as pessoas assumidamente LGBTI+, pudessem servir nas Forças Armadas nos Estados Unidos da América. E ainda que a abertura a esses setores pudesse parecer pontualmente como um avanço democrático no plano interno, pela lógica imperial na qual os Estados Unidos atuam, sobretudo na política internacional, a dinâmica de opressão a outros setores oprimidos, inclusive LGBTIs de outros países, pelas Forças Armadas estadunidenses, não mudaria de forma qualitativa. E essa crítica também é necessária de ser feita desde um panorama antimilitarista e anticapitalista. Lady Gaga também possui um histórico de defender as nossas liberdades democráticas dentro de países com um histórico completamente violento e opressor às populações LGBTI+, como a Rússia. Não é do histórico da artista se ocultar de várias questões sociais importantes. Mas a sensação que eu tenho é que a defesa da Palestina atinge um outro patamar, inclusive maior do que o que se costuma enfrentar quando se trata de assumir a defesa pública de segmentos LGBTI+. Hoje, é um pouco mais aceitável defender nossas populações em vários espaços e ambientes porque já é possível fazer dinheiro com isso. Mas defender as vidas palestinas não se converte em grana para o capital. Pelo contrário, financiar a morte é o que dá retorno financeiro na indústria das armas e da guerra. E o impacto não apenas mercadológico disso, como cultural, é muito maior. Ter uma artista do calibre de Lady Gaga se posicionando dessa maneira, ampliando a visibilidade sobre o genocídio que hoje ocorre no território onde os palestinos vivem, causaria um impacto cultural significativo. E eu imagino sim, que haja uma pressão muito maior para que ela, assim como outros artistas de grande renome e prestígio, não se posicionem. Isso para mim justifica o silêncio e a omissão? Jamais. Nós estamos vendo pelas mídias independentes cotidianamente a destruição não apenas do patrimônio nos territórios da faixa de Gaza, na Cisjordânia, assim como também a aniquilação sumária das vidas de milhares de crianças, mulheres, idosos, homens, toda a população existente em prol do projeto de colonização, expansão e apartheid do Estado sionista de Israel. Me dói muito que Lady Gaga ainda não tenha revisitado seus posicionamentos do passado sobre o BDS e sobre a ideia de que Israel seja sim um exemplo de democracia para o Oriente Médio. Em que pese todos esses aspectos necessários de serem criticados, eu também não acho honesto quem enche a boca para chamá-la de sionista. Eu tenho muito cuidado com esse tipo de afirmação e declaração. Na minha avaliação, uma pessoa só pode ser considerada sionista desde que defenda e se alinhe à ideologia supremacista racial e expansionista do Estado de Israel. E Lady Gaga nunca fez uma declaração que faça coro com esse tipo de viés até o dia de hoje. Então, para mim,
É uma postura intelectualmente desonesta chamá-la de sionista se considerarmos esses critérios, apesar do seu silêncio ser real e não poder ser ignorado. Ao olharmos para o nosso Estado, por exemplo, temos um governo no Brasil que, mesmo depois de Israel manter o corpo de um jovem brasileiro morto de fome em suas celas confinado, sem a família ter o direito de enterrar o seu próprio ente querido, com o Estado de Israel seguindo massacrando o povo palestino todos os dias, ainda insiste em não tomar a política de romper com as relações diplomáticas e econômicas com esse Estado. Nós não encaramos o nosso governo e Estado brasileiro como um governo sionista, mesmo com todas essas posturas políticas conscientes e deliberadas. Sabemos que, apesar de ser uma postura covarde do nosso governo de normalização do neoliberalismo e colaboração com as classes dominantes e o imperialismo, as coisas não são tão preto no branco ao ponto de caracterizá-lo de defensor da ideologia sionista do Estado de Israel. Por isso, como fã de Lady Gaga, mas como uma pessoa que também é solidária à luta e resistência do povo palestino por sobrevivência e libertação, eu acredito que é mais do que necessário apontar essas contradições, cobrar para que Lady Gaga se posicione a favor do BDS e não realize mais eventos ou faça propaganda de qualquer produto e serviço relacionado ao seu nome, sua marca, sua arte em Israel e nos territórios que de maneira ilegítima Israel tem ocupado, é uma postura que todo fã consciente e responsável deveria tomar daqui para frente. Essa é uma pauta de solidariedade humana e por isso é um tema que deve nos sensibilizar e não ser ignorado. As vidas palestinas importam e isso deve ser dito em alto e bom tom todos os dias.